Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, estamos aqui para mais uma gravação, para mais uma explicação de um conteúdo, né? É um conteúdo relativamente simples, pessoal. Geralmente nesse período aí da física a gente só vai aplicar mais fórmulas, tá bom? Mas é interessante a gente conhecer a teoria, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre calor sensível e calor latente. Antes de falar sobre calor sensível e calor latente, a gente tem que se ater a essa palavrinha aqui, ó. Calor, tá? São dois tipos de calor, né? Calor sensível ou específico, né? E calor latente. Mas o que é calor? A gente já sabe o que é calor, né? Calor é uma energia em trânsito de um corpo que está com maior temperatura para um corpo que está com menor temperatura, tá bom? Então, ó, se calor é a energia, esse calor sensível aqui vai ser um tipo, tá, de energia que a gente vai definir mais tarde aqui. E calor latente vai ser outro tipo, tá? Na realidade não são tipos, né? São eventos, são, são coisas que acontecem na natureza que a gente pode definir como calor sensível ou calor latente, tá bom? O calor sensível, pessoal, o calor sensível é geralmente aquele que acontece quando não há variação de estado físico da matéria de um corpo. Como assim, professor? Bom, a gente vai falar sobre calor, a gente vai falar sobre quantidade de energia, tá? Então, qual é a quantidade de energia que eu preciso aquecer um corpo para que ele mude de temperatura, mas não mude de estado físico, né? A gente sabe que se a gente aquecer bastante, por exemplo, a água a uma temperatura de 100 graus Celsius, essa água ela vai virar vapor, não é isso? Porém, antes disso, enquanto eu estiver aquecendo essa água e não chegar a 100 graus Celsius, eu estou aplicando calor sensível nessa substância. E aí o calor sensível, ele é dado por essa seguinte fórmula aqui, ó, tá? Essa seguinte fórmula aqui. É uma das fórmulas mais conhecidas aí do ensino médio, tá bom? Quantidade de calor é igual a massa vezes C vezes ΔT, ou seja, que macete, né? Vocês vão encontrar aí nos livros muita gente falando sobre isso, né? Que macete, tá? Então, ó, a quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que eu vou utilizar para aquecer um corpo ou resfriar o corpo para ele apenas alterar a sua temperatura, para que a sua temperatura seja alterada, tá bom? Então, ó, aí eu vou colocar aqui, ó, quantidade de calor, que a gente geralmente dá em calorias, né? Obviamente, é igual a M, que é a massa, tá? Vezes C. Esse C é justamente o calor específico e vai depender do material, beleza? Por exemplo, o calor específico da água é um calor de 1 grama por caloria. O que é que significa isso? Um calor de 1 grama por caloria. Significa para mim mudar a temperatura da água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria a cada grama, tá bom? A cada grama de água eu preciso aquecer 1 caloria, fornecer 1 caloria de calor, de energia, para que essa grama de água ela altere sua temperatura, beleza? Então essa aqui é o calor específico. O calor latente, como a gente sabe, né, a gente já subentende que se o calor sensível ele não altera o estado físico, o calor latente ele altera o estado físico da matéria, tá bom? Do corpo lá, no caso, que eu estou aquecendo ou resfriando. Então, quando o corpo ele mudar de temperatura, de estado físico, significa que esse calor fornecido foi um calor latente, tá bom? Então, ó, o calor latente é dado por QL, né? Quantidade de calor latente igual a M, que é a massa, vezes L, que é o calor latente. Isso aqui também vai depender do material, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula, tá bom?
Aí qualquer dúvida, pode falar comigo. Pode falar comigo no WhatsApp, pode me chamar, tá? Não entendeu direito, vê o vídeo, volta o vídeo, dá pausa direitinho, tá? Para que esse assunto fique bem definido na sua cabeça, tá? Calor sensível, ele é um calor que ele só altera a temperatura, tá bom? Mas não o estado físico. Calor latente é aquela quantidade de calor tão forte que faz alterar a temperatura, o estado físico do corpo, tá? Da matéria. Então é isso, tá? Aí vocês vão ver aí no PDF alguns exemplos, mas nas próximas semanas a gente vai trabalhar mais exemplos direitinho para que esse assunto fique bem coladinho na mente de vocês, tá? É um assunto bem importante. Valeu, grande abraço.